Evangelho segundo Mateus, capítulo 12. Falar em Mateus, o Mateus está tocando bem guitarra, hein, Mateus? Irmãos. Essa orquestra, irmão, no começo dessa orquestra nós tivemos um maestro, que essa orquestra nós começamos ela lá em Belém. Aí tem um maestro, que é o Salomão. E aí, depois nós trouxemos a orquestra para cá, que ele lá não deu um probleminha. E o Salomão um dia veio uma apresentação de orquestra do Rio, de São Paulo, Minas Gerais, lá no Teatro Municipal de Belém. E ele aprendeu a tocar fagode. Fagode é um instrumento. E o maestro da orquestra do Rio de Janeiro ouviu ele tocando fagode. Ele aprendeu a tocar na igreja. E o maestro, quando terminou a apresentação, o maestro chamou ele e disse: olha, você quer ir tocar na Orquestra Filarmônica do Rio? Vou te pagar um salário, a orquestra vai te pagar um salário de 10 mil reais. Aí ele disse: olha, eu até que é legal, mas a minha esposa, ela tem um emprego aqui em Belém. Quem é a tua esposa? É aquela menina ali que toca violino. Então leva ela que eu vou pagar mais 5 mil para ela. Então, com apartamento, toda a despesa bancada, né, pela Orquestra Municipal do Rio de Janeiro. E hoje ele toca lá, isso já tem algum tempo, né? Ele e a esposa dele tocam lá até hoje, tá? Então, irmão, a música, ela abre portas, tá? Então, se você quiser colocar o teu filho, aqui nós ensinamos todos os instrumentos, tá? Todos os instrumentos. Então, nós ensinamos, é de graça, não paga nada. Ah, pastor, mas é só jovem e adolescente. Não, irmão, não tem nenhum velho aqui. Nós temos que botar um velho aí para tocar, né? Tirando a banda tudo é velho, né? Aqui, tá? Então está aberto já, está aberta a inscrição já, maestro. Está aberta a inscrição, viu, irmão? Não paga nada e é uma benção, tá? Mateus 12, 25, quem achou, diga amém. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor da graça, Deus Todo-Poderoso, fale conosco nessa hora, através da Tua palavra, que o homem venha diminuir, mas que o Senhor venha crescer para a louvor da Tua glória, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Quem pode bater uma salva de palmas para Jesus? Amém? Mateus capítulo 12, verso 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então o Senhor Jesus, irmão, ele disse aqui que todo reino dividido, ele se destrói. Toda casa dividida, ela para de existir. Então o Senhor está falando aqui sobre a questão da unidade. Então nós só seremos abençoados se nós vivermos em unidade, seja um reino, seja qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que for fazer, se dividir, não existe mais, para de existir. Uma casa dividida, o Senhor Jesus disse, ela não pode existir, ela para de existir. Então, a maior função de Satanás é dividir a humanidade. Em contrapartida, dividir a igreja. Em contrapartida, dividir o lar. É o que o Senhor Jesus diz. Casa dividida não pode existir. Um reino dividido não pode existir. Uma igreja dividida não pode existir. Então, a divisão é de Satanás. A unidade é de Deus. Então Satanás, ele trabalha parecido com Deus, mas ao contrário. Então Deus trabalha para que nós estejamos unidos. Satanás trabalha para que nós nos separamos, porque enquanto mais unido, mais somos abençoados. Enquanto mais separado, mais somos fracassados. Então a questão da unidade, a unidade tem que acontecer na igreja, a unidade tem que acontecer em todas as coisas que você vai fazer, principalmente na casa.
Senhor Jesus disse: uma casa dividida não pode existir. Então a divisão, Satanás trabalha criando divisão. E dentro da casa, dentro do lar, a divisão começa geralmente entre o pai e a mãe, entre os cabeças. É por isso que eu sempre aconselho, irmão. Irmão, você pode até brigar, discutir, até porque não tem casal que não discute alguma coisa. São duas cabeças diferentes, pensando diferente e vivendo junto. Só que tem uma coisa: você pode até brigar com a sua esposa até pode brigar com você, mas uma coisa não pode acontecer: não durma sem fazer a paz. Aí briga, aí um vai dormir no sofá, outro vai dormir na cama. Aí quando mesmo dorme no mesmo quarto, mas um dorme no carpete, né? Ih, rapaz, Deus está revelando, né? Irmão, coloca a perna em cima da tua esposa, tá? Ai, pastor, minha esposa tem um problema sufocante, que se eu botar a perna em cima dela, ela morre. Então manda ela botar a perna em cima de você. Tem que dormir junto, tem que dormir unido. Para quê? Para não dar legalidade para Satanás. Não dê legalidade para Satanás. Dia desse uma irmã me procurou. Ih, rapaz, eu falei que eu ia só pregar hoje. Amém. Irmão, os irmãos estão até sem jeito de contar as coisas para mim. Eu não falo o nome. Eu falo a causa para servir de exemplo para os outros. O nome eu não falo. Prometo, tá? Um dia eu errei e falei o nome. Uma irmã me procurou e disse: pastor, eu quero me separar. Quero me separar, não dá mais. Mas por quê, irmã? Não, meu marido começou a dormir agora só lá na sala. Mas por que ele estava dormindo lá? Ah, porque ele é assim mesmo e tal. Vou conversar com ele. Irmão, por que você estava dormindo só na sala, não dorme mais no quarto? Ah, pastor, por causa disso. Aí falou da mulher. Aí eu falei: tá, então bora conversar nós três. Aí fomos conversar nós três, né? Por que você está dormindo lá na sala? Só na sala? Não, pastor, porque a mulher só fica brigando, enchendo o saco, enchendo minha paciência. Eu falei: mas por que você fica só enchendo o saco, só a paciência dele? Né? Ah, pastor, porque ele é ignorante. É um reino dividido, irmão. Não vai subsidiar uma casa dividida. Tem que haver um conserto, né? Então tem que se perdoar, tem que chegar em algum lugar. Por quê? Porque a Bíblia diz: poderá dois andar juntos se não está de acordo? Não pode, tem que haver um acordo, tem que chegar em algum lugar. Olha, mas está dormindo lá na sala lá. Aí vem a besteira. E a internet está na palma da mão, né, irmão? Misericórdia. Irmã, faz o marido desligar esse telefone. Faça um agrado. Irmão, olha, as mulheres, vocês têm um poder que vocês não têm ideia. O poder que vocês têm sobre os homens. E uma das coisas que Satanás prevalece é justamente colocando a divisão no corpo de Cristo, no corpo da igreja. Então existe uma cartilha aqui que fala sobre a unidade do corpo, porque se nós lutarmos pela unidade dos membros, pela unidade do corpo de Cristo, haverá unidade no trabalho, haverá unidade no lar, e não haverá divisão. Porque se tiver dividido, o Senhor Jesus disse que não pode existir. O Senhor Jesus disse: se tiver dividido, vai acabar. Então, para que não haja divisão no corpo, é importante, Paulo escreveu, quer ver? 1 Coríntios, se eu não me engano. Vamos lá. É uma mensagem que a gente já pregou aqui 1 milhão de vezes. 1 Coríntios capítulo 12, só para você ter uma ideia. Porque a nossa luta, a sua luta, é para que haja unidade no corpo. Então, se tiver unidade, haverá perdão. Porque assim, irmão, suportar um ao outro não é fácil. Não é fácil, tá?
Porque muitas das vezes as pessoas também deixam as coisas acontecer. Vamos falar aqui sobre a questão da unidade? 1 Coríntios capítulo 12, verso 4. Você vai deixar a Bíblia aberta aí que nós vamos ler aqui uns 10 versículos. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Tá? Verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeus, que é grego, que é servo, que é livre, e todos temos bebido do mesmo Espírito. Verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Deixa a Bíblia aberta aí. Por exemplo, Paulo, ele fez uma comparação dos membros da igreja, dos membros do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo, ele fez que cada um de nós somos membros. Agora uns, irmão, é unha, outros é cabelo, né? Ou seja, cada um faz parte. O que você é? Você é unha? Você é cabelo? Você é orelha? O que você é no corpo de Cristo? Todos nós somos um membro do corpo de Cristo. Agora, a minha orelha não pode dizer que não é do corpo. Por quê? Porque ela faz parte do meu corpo, querendo ou não. Querendo ou não. Ou seja, se nós entendermos que aquele irmão, por mais terrível que ele seja, mas ele faz parte do nosso corpo, ele faz parte do seu corpo. E se você achar que tem que desprezar porque ele é feio, né? Eu sempre brinco, irmão, mas é verdade, né? Aqui na Nipo não tem ninguém feio, porque a igreja é a cara do seu pastor, né? Por isso que todo mundo é bonito, tá? Aquele irmãozinho desprezível. E aí você começa a desprezar. E aí o que começa a acontecer? Você vai entristecer o cabeça do corpo que é o Senhor Jesus Cristo. Então um membro não pode dizer para o outro que não faz parte do corpo. Paulo diz assim no verso 17: se todo o corpo fosse olho, onde está o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Ou seja, se você é unha, se você é cabelo, foi Deus que colocou assim como Ele quis. Agora, as partes que se diz mais importante, ela tem que aceitar aquelas que parecem ser menos importantes. Por quê? Porque nessa igreja, irmão, aqui, apesar que as pessoas falam, alguns irmãos ficam revoltados porque pegam umas palmadas, né? Mas aqui tem amor. A marca dessa igreja é o amor. E aqui, irmão, não existe ninguém melhor do que ninguém. Nós amamos a todos com a mesma intensidade, com a mesma mentalidade. Porque nós entendemos que todos aqueles, como está escrito na Bíblia, é o Senhor que manda, assim como Ele quis mandar. Então, se Ele manda, não importa o jeito que a pessoa é, nós aceitamos como ela é, amém? Nós estávamos fazendo a live agora sábado, e uma pessoa mandou uma pergunta. Aliás, não foi nem uma pergunta, né? Foi falando, pastor, é porque eu sou homossexual, sou transe, né? É transe que falou lá? Transe, né? E aí toda a igreja que eu vou, e aí as pessoas não me aceitam, porque eu sou trans. Então, pô, eu sou trans e tal. Aí toda a igreja que eu vou, as pessoas não me aceitam. Eu falei, então fala assim, eu não sei se você é de Dom Eliseu, mas se você for, vai lá para Nipo. Se você não for de Dom Eliseu, procura uma Nipo aí na cidade que você está. E na cidade que você está, se não tem uma Nipo,
pega aí as minhas redes sociais e entra em contato comigo e eu vou te pastorear onde você estiver. Então, irmão, se entrar aqui um homem vestido de mulher, não se assuste. É esse rapaz lá, né? Pastor, mas e aí? E aí quem faz a obra é Deus, irmão. É Deus que faz a obra, não somos nós. Então, se Deus mandar, se é transe, não importa como a pessoa é, nós aceitamos, porque se Deus mandou, irmão, vai fazer parte. Ai, pastor, mas esse cara é estranho, vestido de mulher. Irmão, se Deus mandou, nós vamos aceitar ele. E se aceitar Jesus e for batizado no mesmo Espírito, na mesma água, há um só batismo, há só um Deus, então faz parte do corpo, a mudança vai acontecer depois, amém? Então não somos nós que vamos jogar fora. Então é parte do corpo. É parte do corpo. Então você não pode, de maneira nenhuma, desprezar se Deus mandou para fazer, porque como está escrito aqui, foi Ele que mandou. Ou seja, você está aqui, irmão, talvez alguém até te convidou para você estar aqui, mas não foi só porque te convidaram. Você está aqui porque Deus, através do Espírito Santo, te trouxe aqui, amém? Então é Deus que traz as pessoas, é Ele que coloca com que aquela pessoa que não vale nada, que não presta, faça parte do corpo. Você está entendendo? Faça parte do corpo. Paulo diz assim, ó, verso 19, aliás, verso 18, repete comigo, diz assim: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Ou seja, é Deus que manda, amém? É Deus que manda. Então, se Deus mandou, irmão, faz parte do corpo. Eu sei que ele vai ver porque está sendo gravado, mas eu vou ser o mais educado possível, tá? Nós temos um irmão aí no campo que ele estava querendo uma esposa, e ele começou a orar para Deus mandar uma esposa. Aí um dia ele me ligou e disse: pastor, tem uma irmã aí, assim, tal, tem, pois eu estou aí conversando com ela na internet, parece que é de Deus. Eu falei: irmão, você sente que é de Deus? Sinto. Amém. Aí casou com a irmã. Aí quando foi esse dia agora, ele: pastor, eu vou separar, pastor. Mas por que você vai separar? Não, eu vou separar porque o menino dela é danado, o menino é terrível, bababá. Falei: meu irmão, você não sabia que ela tinha um filho? Eu sabia. E por que você entrou? E se Deus mandou ela com filho para provar ele, irmão? O amor dele, a misericórdia dele, para que ele seja mais crente. Eu falei: se você largar ela só por causa do menino, você está errado. Porque você orou e pediu, Deus te deu, você aceitou. Porque você ora, pede, aí Deus te dá, você aceita se quiser. Você não é obrigado a aceitar. Então, se ele orou a Deus e pediu, então Deus deu. Agora o que é que você vai fazer? Jogar fora? Não. Camarada ora, ele pede um carro, aí Deus dá o carro. Aí ele vai fazer uma viagem, não tem dinheiro, o carro falta gasolina. Ele fica no meio da estrada e começa a murmurar contra Deus. Chega o final do ano, ele tem que pagar o IPVA. Aí não tem dinheiro, ele vai reclamar. Irmão, todas as coisas que Deus te dá, vai acontecer um item para você orar. Ele orou, você orou, Deus te deu o carro, agora ora para Ele te abençoar e você ter condição de comprar gasolina. Deus te deu a mulher, agora ora para você ter sabedoria para aceitar ela como ela é. Deus te deu um esposo, então agora ora para Deus te dar sabedoria para você coordenar, para você fazer com que as coisas aconteçam. Ou seja, irmão, tem uma contrapartida, sempre tem uma contrapartida. Deus te deu a benção, mas compete a você administrar a benção. Agora muitas pessoas não sabem administrar a benção. Deus não vai administrar a benção para você, é você que tem que administrar a benção que Deus te deu, amém? Um dia uma irmã chegou para mim e disse: ai pastor, eu parei de vir nos cultos por causa dos meus filhos. Eu falei: que é isso, irmã? Então quer dizer que seu filho é uma desgraça na sua vida? Filho é benção. Filho é benção. Está ali o Ananias, né? Depois tem 60 anos, Ananias?
Tem 60 já? 60, né? Poxa, 62? Esse filho da mãe do Bolsonaro já era para se aposentar agora, né? O que acontece? Está aqui eu, Ananias e tal. Nossos pais tiveram 9 filhos. Meu pai nunca faltou um culto, minha mãe nunca faltou uma reunião da igreja, por causa de nós, irmão. Nos levava para a igreja, e naquele tempo não tinha esse negócio de escolinha, não. Hoje é uma benção, hoje tem a salinha das crianças, hoje tem a escolinha. Não, os meninos sentavam era na frente, e não podia atrapalhar culto, não. Você sabe por que está acontecendo muita desgraça nas casas? É pai querendo matar filho, é filho querendo matar pai. Por quê? Porque o pai, como líder, como cabeça, não teve sabedoria, irmão, para coordenar a sua casa. E aí muitas das vezes fica botando a culpa aí. Claro que existe alguns que são nó cego. Pô, na minha casa eu era nó cego, irmão. Eu era o mais novo, mas pensa, eu era o mais nó cego. Aprontava, que apronta mesmo. Mas a Bíblia diz o quê? Ensina o menino no caminho que deve andar, e depois de velho não se desviará dele, amém? Se você ensinou o teu filho o caminho certo, ele cresceu e se afastou, não se desespera, não se apavore, espere no Senhor, que mais dia menos dia, ele voltará para a casa do Pai, amém? Então muitas das vezes a gente não administra aquilo que Deus nos dá. Então colocou no corpo, tem que ser administrado. Verso 19: e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E os olhos não podem dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vocês. Antes, os membros do corpo, que parece ser o mais fraco, são necessários, e os que reputamos serem menos honroso no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, amém, irmãos? Amém? Paulo está dizendo aqui, irmão, daquele membro lá. Que membro, pastor? Aquele que você passa papel higiênico quando você usa, né? Quando não tem papel higiênico, você passa sabugo, né? Mas se você usar aquele membro, olha como é que você dá honra a ele, né? Você limpa direitinho, depois de usado. Por quê? Porque se você não der honra para ele, você vai ficar fedendo. Então você limpa. Paulo está dizendo, é esse membro aí, irmão, que Paulo está dizendo. O que isso quer dizer? Tem irmão na igreja que você tem que ficar passando papel higiênico direto nele, senão ele fede. Tem irmão na igreja que você tem que cuidar dele. Esse irmão mais problemático é o que você tem que cuidar melhor. Como eu falei para vocês aqui, na minha casa eu era o mais danado, eu era o mais terrível, né? A minha mãe, né, ela ia para os aniversários e tal, quando eu era criança, eu me lembro. E ela pegava um bolo, guardava um pedacinho do bolo. Quando nós estávamos deitados, ela ia lá na rede que eu estava, botava aí, me acordava e me dava, e não dava para os outros. Por quê? Alguém conhece o Isaías, meu irmão? É um nó cego que está por aí, mas vai voltar. Então o que acontece? O Isaías, naquela época, tinha um pão chamado pão massa fina. Era deste tamanho o pão. Aí a minha mãe comprava um pão para mim e para ele, que nós, diferença de 1 ano só de idade. Aí a minha mãe, com muita sabedoria, para ninguém brigar, ela pegava e ia partir o pão. Então se ela comprou aquele pão, massa fina, para mim e para o Isaías, ela tinha que partir o pão aonde? Aonde? No meio. Aí quando ela media assim com a faca, assim, metade, que ela ia cortando, aí eu do lado assim, eu falava assim, ó. Olha. Se ela partisse ali, irmão, eu ia ficar 3 dias, 3 noites chorando no pé dela. Aí como o Isaías não chorava, aí a minha mãe partia, ia mais para o final do pão. Quando ia partindo, olha mãe, olha. Aí ela partia só um pedacinho para o Isaías, o resto todinho para mim. Por isso que eu fiquei gordão e ele magrinho.
Eu era mais terrível. Mas ela tratava, irmão, com mais sabedoria, com mais amor. Então aquele irmão, aquele membro que é mais terrível, tá? Você tem que tratar com amor. E aqui eu volto, irmão, para dentro do lar. Tem uns maridos, irmão, que não tem sabedoria. Quando a minha esposa, eu estou percebendo que a minha esposa está gordinha, você sabe o que é que eu faço? Eu coloco um tênis, coloco um short, chego para ela e digo, mas bora dar uma caminhada lá na praça. Ah, não quero, é melhor ter mais eu, né? Bora lá, aí ela vai dar uma caminhada comigo. Na realidade aquela caminhada, irmão, é para ela perder peso. Mas eu não digo que ela está gorda. Se ela estiver bem magrinha, que já aconteceu, né? Magrinha assim, tipo assim, ó. Aí eu chego para ela e olho para ela assim e digo, meu amor, você está parecendo modelo. A Gisele Bündchen perde é feio para você. Mas bora ali no Ver-o-Peso ali comer um chibé lá, né? Para ela engordar. Por quê? Porque isso também é sabedoria, irmão. Então, ou seja, a gente tem que tratar o membro do corpo com delicadeza. Eu tenho uma unha aqui, irmão, que ela vive encravada. Quando a Natália era pobre, porque para quem não sabe, a Natália já foi pobre, né? Ela que desencravava a minha unha, tu lembra, Natália? A Natália desencravava a minha unha. E dói, irmão, essa unha dói quando está desencravando. E aí um dia, aqui na igreja, não sei se tu lembra, né? Ela veio desencravar minha unha aqui, doendo e tal, e naquela hora eu disse assim, oh meu Deus do céu, eu não queria ter essa unha. Ficou registrado no céu. Ela terminou de fazer a unha, ficou bonitinho, desencravou. Eu fui para casa, eu estava construindo a casa. Quando eu entrei na área, irmão, eu pisei numa tábua, a tábua levantou e eu fui dar o passe e arrancou a unha. A unha arrancou, ela foi para cima e ficou uma parte enganchada. Pensa que pesadelo, irmão. Fui parar no hospital, dizendo para Jesus, Senhor, essa unha não presta, mas eu amo ela, Jesus. Então cuida do membro do teu corpo. Cuida do membro que Deus colocar para ser corpo seu. Enquanto mais terrível ele é, mais você tem que cuidar dele, amém? Porque essa parte que Paulo disse, ele não é horroroso, mas você tem que dar honra para ele. Ele é descuidado, se não passar papel higiênico ele fica fedendo. Então cuida desse membro, irmão. Tem membro que é assim, só faz besteira, mas você tem que cuidar, você tem que amar, você tem que deixar ele íntegro no teu corpo, e aí o diabo vai fugir. Por quê? Porque vai ter unidade, e a palavra de Deus diz quão bom e quão suave é que os membros vivam em união. Se tiver unido, nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Quantos creem nisso? Aplauda o Senhor, amém? Para encerrar, verso 22. Ante os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são necessários. Os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses nós honramos, amém? Verso 24. Porque os que em nós são mais honestos, não tem necessidade de você cuidar tanto. Sabe aquele irmão bonzinho? Esse dia a minha esposa ficou invocada, irmão. Porque nós temos um irmão que é nó cego. Nós temos um irmão que é meio problemático. E aí eu peguei, consegui uma benção. E a minha esposa disse assim, e essa benção? Aí eu falei, essa benção eu vou dar para fulano. Eu não entendo. Tu vai dar para... Falei, vou. Eu já vi que contigo é o contrário. Enquanto mais terrível, mais tu gosta. Eu falei, pior que é verdade, eu sou igual Jesus. Jesus, irmão, chegou para Pedro e disse, olha Pedro, Satanás ele pediu a tua alma para cirandar com ela sobre a terra. Mas eu roguei ao Pai por ti, para quando tu te converter, vai confirmar os teus irmãos. Ou seja, irmão, é membro do corpo.
Aqueles que são mais decentes, que são mais honestos, que são mais, como diz na linguagem lá fora, mais safo, você não tem que se preocupar muito. Mas aqueles, irmão, que são problemáticos, terrível, né? Cadê? O Smith não está aí não, né? O Smith, ó, lá em cima o Smith, né? O Smith, irmão, você não pode passar com a cocaína perto dele. Ele sente o cheiro de longe. É igual aqueles cachorros de aeroporto. Tem cocaína aqui. O Smith ali, irmão, está cheio de tatuagem. Tem até de palhaço, né? Até perigoso andar mais ele quando a polícia mandar ele tirar a camisa. Mas o Smith hoje ele mora mais eu. Ele anda comigo. Ele está na minha casa, né? Eu já ouvi muita gente dizer: pastor, esse menino não presta. É por isso que ele está comigo, né? Se ele fosse bom, ele estava em outro lugar, em outra casa, na frente de uma igreja. Então, ou seja, irmão, se Deus colocou no corpo, é corpo. E eu acho que ele é nariz, né? Negócio de cheirar coisa, né? Mas não cheira mais não, viu, irmão? Cheirava, né? Ele não cheira mais. Então Deus está libertando. Esse dia ele quase morre agora essa semana. Ele quase morre. Ai, pastor, eu acho que é a virose. Nada, irmão. Como é que é o nome daquele negócio quando o cara quer usar que não tem? É abstinência mesmo, né? Então bora orar aí para passar. Então, ou seja, é isso que nós temos que fazer. Nós vamos jogar fora. Se é Deus que trouxe, se é Deus que colocou. Teu marido é no cego, irmão, foi Deus que colocou, ora. Entrega na mão dele. A tua esposa lá, né? Não quer dormir de coxinha com você, ora, irmão. Mas se Deus colocou, você vai ter que administrar. Amém, irmãos? Amém? Então, por exemplo, se você não valorizar isso, você vai desvalorizar o corpo de quê? Bora encerrar, porque é Santa Ceia, né? Vamos lá. Verso 23. Aliás, verso 24. Porque os que em nós são mais honestos, não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns com os outros. De maneira que se um membro... Isso aqui é importante, irmão. Vamos ler junto, que tem gente sem Bíblia. Lê comigo, diga assim, né? De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Amém? Então, irmão, se ele é honrado, todo o corpo é honrado. Se um membro padece, todo o corpo padece. Alguém aí já pegou uma porrada no dedo quando estava batendo alguma coisa? Quem já pegou uma porrada na unha aí? Quando você pegou a porrada, você falou o quê? O quê? Ai, por quê? Doeu. Você está entendendo? Então, por exemplo, essa foi a unha. Como eu falei para os irmãos, minha unha arrancou. Misericórdia, irmão. Ainda mais eu que não gosto de injeção. O cara aplicou uma injeção desse tamanho. Não, menor, né? Por quê? Porque padeceu. Então não deixe o teu irmão padecer. Se ele é corpo, foi Deus que colocou, então cuida dele. Amém? Então cuida dele, porque se você cuidar dele, ele vai mudar, ele vai ser uma benção, tá? E aí o nome de Deus vai ser glorificado. Quem entendeu isso? Então bata uma salva de palmas para o Senhor, amém? Tá?